que a Bíblia não conta sobre Canaã vai te chocar. Sacrifícios humanos de crianças, orgias nos templos, deuses que exigiam sangue. Agora você vai descobrir por que Deus ordenou a destruição completa desta civilização. A Terra Prometida escondia segredos tão perturbadores que muitos pregadores evitam falar. Neste vídeo, você vai descobrir como era a vida e o dia a dia das pessoas em Canaã. Canaã não era apenas um pedaço de terra qualquer no mapa antigo. Localizada precisamente entre as duas maiores civilizações da antiguidade, o poderoso Egito ao sul e os impérios da Mesopotâmia ao norte, esta região se tornava automaticamente o centro do mundo conhecido. Qualquer mercador que quisesse transportar suas mercadorias do Egito para a Babilônia, ou qualquer exército que desejasse conquistar territórios distantes, precisava inevitavelmente atravessar Canaã. Esta posição estratégica transformou a região em uma encruzilhada de culturas, ideias e conflitos. A geografia desta terra era verdadeiramente um presente divino. Nas planícies costeiras, os ventos do Mediterrâneo traziam chuvas suficientes para o cultivo de cereais, enquanto os vales entre as montanhas criavam microclimas perfeitos para vinhedos e oliveiras. O Vale do Jordão, com seu solo fértil, produzia tâmaras, figos e romãs em abundância. Não é por acaso que Deus a descreveu como uma terra que mana leite e mel, uma metáfora poderosa para sua excepcional fertilidade. Do Monte Hermon, no norte, coberto de neve, até o deserto de Negev, no sul, Canaã oferecia uma diversidade geográfica impressionante em um território relativamente pequeno. Mas quem eram os habitantes desta terra tão cobiçada? Ao contrário do que muitos imaginam, Canaã não era povoada por um único povo, mas por um mosaico de nações. Os cananeus, propriamente ditos, dominavam principalmente as regiões costeiras e eram exímios comerciantes. Os jebuseus controlavam a região montanhosa que incluía a futura Jerusalém, enquanto os hititas traziam técnicas avançadas de metalurgia de sua origem na Anatólia. Os amoreus, conhecidos por sua estatura elevada, controlavam fortalezas nas montanhas. Perizeus e heveus completavam este cenário étnico diversificado, cada grupo com seus próprios costumes, dialetos e divindades. A Bíblia menciona 7 nações que habitavam Canaã, acrescentando aos já citados os girgazeus e os cananeus. Estes povos não eram recém-chegados. Arqueólogos descobriram que muitas cidades cananeias já existiam há mais de 1000 anos antes da chegada dos israelitas. Jericó, por exemplo, já era uma cidade murada impressionante quando Abraão ainda vivia em Ur dos Caldeus. Uma das características mais marcantes de Canaã era sua fragmentação política. Diferente do Egito unificado ou da Babilônia centralizada, Canaã funcionava como um conjunto de cidades-estado independentes. Cada cidade importante como Hazor, Meidó, Laques ou Jerusalém tinha seu próprio rei, que controlava a cidade e os vilarejos ao redor. Estes pequenos reinos viviam em constante rivalidade, formando alianças temporárias, que se desfaziam rapidamente conforme os interesses mudavam. As cartas de Amarna, descobertas no Egito, revelam reis cananeus implorando por ajuda ao faraó contra seus vizinhos. "Envie arqueiros ou minha cidade será destruída", escrevia desesperadamente um governante de Canaã. Esta fragmentação política criava um ambiente de instabilidade permanente, onde a lealdade era uma moeda rara e a traição uma tática comum. Mas eis o grande paradoxo de Canaã. Como uma terra tão próspera e desenvolvida podia ser tão instável e conflituosa? A resposta está na própria riqueza da região. Justamente por ser tão fértil e estratégica, Canaã atraía constantemente a cobiça de impérios vizinhos. O Egito considerava a região parte de sua esfera de influência e frequentemente enviava exércitos para pacificar cidades rebeldes. Os hititas e os babilônios, por sua vez, também reivindicavam controle sobre partes de Canaã. Internamente, a exagerada dependência do comércio criava sociedades extremamente desiguais.
Enquanto elites urbanas viviam em palácios luxuosos, a maior parte da população subsistia em condições precárias. Esta disparidade social alimentava tensões constantes, que frequentemente culminavam em conflitos violentos. Mas quem eram realmente esses povos? E como eles viviam suas vidas cotidianas? Vamos agora explorar o dia a dia em Canaã, com revelações que poucos pregadores têm coragem de mencionar. Sobrevivendo na Terra Prometida. O dia a dia em Canaã, antes que os israelitas entrassem na terra, já pulsava com uma vitalidade própria que muitos desconhecem. Ao amanhecer, em uma cidade cananeia, o sol nascia sobre casas de pedra e barro empilhadas umas sobre as outras, em ruas estreitas e tortuosas. Diferente das casas modernas, as habitações cananeias eram simples, geralmente com 1 ou 2 cômodos. As paredes, feitas de tijolos de barro misturado com palha e pedras, proporcionavam um isolamento natural contra o calor intenso do dia e o frio da noite. Os tetos eram planos, feitos de vigas de madeira cobertas com galhos entrelaçados e uma camada de barro. Estes terraços serviam como extensão da casa. Ali, as famílias dormiam nas noites quentes de verão, secavam grãos e frutas ao sol, e às vezes, até construíam cabanas temporárias durante as festas. Logo ao amanhecer, as mulheres cananeias já estavam em plena atividade. Seu primeiro trabalho do dia era acender o fogo e começar a moer grãos de trigo ou cevada em moinhos de pedra manuais para fazer a farinha do pão diário. Este era um trabalho árduo que podia levar horas. Enquanto isso, outras mulheres da casa saíam com jarros de cerâmica para buscar água no poço comunal da cidade, um momento social importante onde notícias e fofocas eram trocadas. A dieta básica do cananeu comum consistia principalmente de grãos. O pão achatado, assado em fornos de barro ou em pedras quentes, era o alimento fundamental, acompanhado de azeite de oliva, azeitonas, lentilhas e grão de bico. Frutas como tâmaras, figos e romãs complementavam a alimentação, assim como leite de cabra, queijos e iogurte. A carne era um luxo reservado para ocasiões especiais e festas, geralmente cabras, ovelhas ou, para os mais ricos, gado. O vinho, produzido nas encostas das montanhas de Canaã, era a bebida mais comum, muitas vezes diluído com água para render mais. Enquanto as mulheres cuidavam da casa, preparavam alimentos e teciam, os homens saíam para o trabalho. A maioria absoluta da população cananeia era composta por camponeses que cultivavam pequenos lotes de terra nos arredores das cidades. De manhã cedo, eles partiam com suas ferramentas, arados puxados por bois ou jumentos, enxadas, foices de bronze ou ferro, para trabalhar nos campos. O suor do trabalho agrícola era constante e exaustivo, especialmente sob o sol escaldante do levante. Nas cidades, artesãos especializados começavam seu dia em oficinas, que muitas vezes eram parte de suas próprias casas. Oleiros moldavam vasos de cerâmica em rodas manuais, criando recipientes para armazenar alimentos, água e óleo. Ferreiros batiam metais incandescentes, forjando ferramentas agrícolas, armas e ornamentos. Carpinteiros transformavam a escassa e preciosa madeira em móveis, portas e implementos diversos. Tecelões convertiam lã e linho em tecidos, enquanto curtidores preparavam couro de animais para sandálias e recipientes. No topo da sociedade, reis locais viviam em palácios relativamente modestos, se comparados aos dos faraós egípcios, mas luxuosos para os padrões cananeus, cercados por guardas, servos e outros. Conselheiros. Estes monarcas dedicavam-se seus dias a resolver disputas judiciais, planejar projetos de construção, receber enviados estrangeiros e, frequentemente, prepararem-se para guerras contra cidades vizinhas. Quase tão poderosos quanto os reis eram os sacerdotes, que administravam os templos, realizavam rituais e serviam como intermediários entre o povo e os deuses. A vida em Canaã era regulada pelos ciclos agrícolas. A época de plantio, a expectativa ansiosa pelas chuvas de inverno
a colheita e os festivais associados a esses eventos. Quando a colheita chegava, uma parte significativa ia para os armazéns do palácio e do templo, como tributo ao rei e aos deuses, deixando muitos camponeses com apenas o suficiente para sobreviver até a próxima safra. Se você quer experimentar a proteção divina que os israelitas receberam ao entrar nesta terra de contrastes, comente agora: eu confio na provisão de Deus, mesmo nos tempos difíceis. Mas além do trabalho e da vida comum, havia algo ainda mais forte que regia a sociedade cananeia: a religião, uma força tão poderosa quanto perturbadora que dominava cada aspecto da vida. Segredos esquecidos de Canaã, o que os livros de história não contam. Em meio às ruínas das antigas cidades cananeias, arqueólogos descobriram tabuletas de argila com inscrições que revelam um mundo surpreendentemente complexo. Embora a maioria da população fosse analfabeta, existia uma elite de escribas altamente treinados que dominavam não apenas a escrita cuneiforme da Mesopotâmia, mas também desenvolviam um sistema alfabético que revolucionaria a comunicação escrita. A influência egípcia era tão forte que muitos nobres cananeus enviavam seus filhos para estudar no Egito, aprendendo hieróglifos e trazendo de volta conhecimentos de matemática, astronomia e medicina. Este intercâmbio cultural criou uma sociedade onde o conhecimento era poder, restrito a poucos privilegiados. As festas cananeias eram eventos memoráveis, regados a vinho em abundância. Os arqueólogos encontraram adegas impressionantes em várias cidades, algumas capazes de armazenar milhares de litros. Mas havia algo mais perturbador: evidências de uso ritual de substâncias alucinógenas em certos templos. Sacerdotes e sacerdotisas consumiam preparados psicotrópicos para comungar com os deuses. Estes estados alterados de consciência eram interpretados como possessão divina, permitindo que os sacerdotes transmitissem mensagens dos céus, uma prática que o Deus de Israel condenava veementemente. As realizações arquitetônicas dos cananeus eram notáveis para sua época. Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, possuía muralhas impressionantes com até 6 metros de altura, construídas com técnicas avançadas de engenharia. Algumas cidades desenvolveram sistemas rudimentares de aquedutos para fornecer água, canalizando nascentes através de túneis subterrâneos até cisternas centrais. Os templos dedicados a Baal e Astarote eram estruturas imponentes, com altares elevados para sacrifícios e pátios cercados por estelas e símbolos de fertilidade, como os famosos postes de Azera, mencionados na Bíblia como abominações. O sistema de justiça em Canaã era brutal e direto. Um rei tinha poder absoluto sobre vida e morte, frequentemente atuando como juiz supremo. As punições para crimes incluíam multas para ofensas menores, mas rapidamente escalavam para mutilações e execuções públicas. A vingança familiar era institucionalizada, com o princípio do olho por olho aplicado literalmente. Relatos históricos mencionam reis cananeus que cortavam os polegares e dedões dos pés de inimigos derrotados, exatamente como aconteceu com Adoni-Bezek no livro de Juízes, que confessou ter feito o mesmo com 70 reis antes de receber o mesmo tratamento. A aparência física era extremamente valorizada na sociedade cananeia. Homens e mulheres usavam túnicas coloridas, tingidas com púrpura e carmesim, extraídos de moluscos e insetos, cores que simbolizavam poder e riqueza. As mulheres da nobreza adornavam-se com joias elaboradas, brincos, colares e tornozeleiras de ouro e prata, muitas vezes incrustadas com lápis lazuli e cornalina. Os relacionamentos em Canaã seguiam padrões que os israelitas consideravam profundamente imorais. Além dos casamentos arranjados, que eram a norma, homens poderosos mantinham concubinas e escravas sexuais. Durante festivais religiosos dedicados a Astarote, a prostituição ritual era praticada como forma de garantir fertilidade para a terra. Templos mantinham sacerdotisas que, na realidade, eram prostitutas cultuais.
A homossexualidade era registrada não apenas como prática pessoal, mas também integrada a certos ritos religiosos. O divórcio existia, mas era extremamente desfavorável às mulheres, que perdiam direitos sobre filhos e propriedades. A vida em Canaã era frequentemente encurtada por doenças devastadoras. A falta de saneamento básico, com lixo e excrementos acumulados nas estreitas vielas das cidades, criava condições. A mulher na Terra Prometida, no coração da cultura cananeia, estava inserida em um sistema religioso que permeava cada aspecto da vida. O panteão era dominado por El, o pai dos deuses. Mas a verdadeira devoção popular se dirigia a Baal, o poderoso deus da tempestade e da fertilidade, e sua consorte Astarote, ou Axá, deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Os cananeus acreditavam que o ciclo anual de seca e chuva representava a morte e ressurreição de Baal, e que os rituais corretos poderiam influenciar essas forças divinas. Os templos cananeus eram estruturas imponentes, geralmente construídos nos pontos mais altos das cidades, os famosos lugares altos, mencionados repetidamente na Bíblia como centros de idolatria. Esses templos tinham pátios para rituais públicos, altares para sacrifícios e áreas secretas onde apenas sacerdotes podiam entrar. Escavações arqueológicas revelaram estátuas de Baal empunhando um raio e de Azar nua, enfatizando sua sexualidade sagrada. O aspecto mais perturbador desta religião eram os sacrifícios. Animais eram rotineiramente oferecidos, mas em momentos de extrema crise, como secas prolongadas, epidemias ou ameaças de invasão, os cananeus recorriam ao sacrifício humano. Evidências arqueológicas comprovam o horror do Mulk, a prática de sacrificar crianças, geralmente primogênitos. Ame-Moloque, uma manifestação de Baal em Cartago, colônia fenícia, que preservou práticas cananeias. Arqueólogos descobriram o Tofete, um cemitério com milhares de urnas contendo restos cremados de crianças sacrificadas. Os rituais de fertilidade constituíam outro elemento central da religião cananeia. Acreditava-se que a união sexual entre Baal e Astarote trazia fertilidade à terra. Este mito era ritualmente encenado nos templos, onde sacerdotes e sacerdotisas realizavam atos sexuais como forma de estimular os deuses a fazerem o mesmo. A prostituição sagrada era institucionalizada, com homens e mulheres dedicados a servir nos templos como prostitutos cultuais, práticas veementemente condenadas na Torá. O calendário religioso cananeu girava em torno dos ciclos agrícolas. O festival mais importante era o Ano Novo, celebrado no outono, quando as primeiras chuvas deveriam chegar. Durante estes festivais, o consumo de álcool e drogas rituais era comum, levando a estados alterados de consciência, interpretados como possessão divina. Dentro dessa sociedade profundamente religiosa, as mulheres tinham um papel fundamental, embora profundamente contraditório. A vida das mulheres em Canaã era moldada pela dualidade entre veneração e opressão. Por um lado, a feminilidade era reverenciada através do culto a Astarote. Por outro, a maioria das mulheres vivia sob rígido controle patriarcal. Esta contradição definia o cotidiano feminino em todos os aspectos. O casamento em Canaã era essencialmente um acordo comercial entre famílias. Uma jovem tinha pouca voz na escolha de seu esposo, sendo o casamento arranjado por seu pai, que negociava o preço da noiva a ser pago pela família do noivo. Documentos descobertos em Ugarit, uma cidade cananeia, revelam contratos matrimoniais detalhando esses arranjos financeiros. Uma vez casada, a mulher passava da autoridade do pai para a do marido. Escavações em algumas cidades cananeias revelaram tumbas luxuosas de mulheres, sugerindo que algumas ocupavam posições de poder. Em certas cidades-estado, rainhas governavam após a morte de seus maridos, enquanto seus filhos não atingiam a maioridade. Textos egípcios mencionam rainhas de Canaã, com quem os faraós mantinham correspondência diplomática. Na vida cotidiana, as mulheres cananeias eram responsáveis pela manutenção do lar, preparo de alimentos,
tecelagem, cuidado dos filhos e, em algumas ocasiões, pelas tarefas agrícolas. Os têxteis produzidos por artesãs cananeias eram renomados, com tecidos tingidos de púrpura, sendo um artigo de luxo exportado para o Egito e a Mesopotâmia. Além das questões sociais e religiosas, Canaã era um lugar de guerra, com constante conflito, onde cidades vizinhas se enfrentavam em batalhas intermináveis. A guerra em Canaã e a chegada de Josué não eram exceção. Eram a regra. O som de trombetas anunciando ataques inimigos e o brilho de armaduras sob o sol escaldante faziam parte do cotidiano. Cada cidade-estado ambicionava expandir seu território, controlar rotas comerciais e subjugar vizinhos. As planícies férteis, nascentes de água e passagens estratégicas eram motivos constantes de conflito. Uma cidade poderia ser aliada em uma estação e inimiga mortal na seguinte, conforme as alianças mudavam com a rapidez dos ventos do deserto. Os exércitos cananeus eram relativamente avançados para sua época. A elite militar consistia em guerreiros profissionais equipados com armaduras de bronze, escudos, lanças e espadas de bronze ou ferro. Os arqueiros formavam uma linha de ataque temível, enquanto o fundíbulo atingiam inimigos à distância com pedras mortais. Mas o verdadeiro orgulho militar cananeu eram suas carruagens de guerra, veículos leves puxados por 2 cavalos, transportando um condutor e um guerreiro armado. Estes tanques da antiguidade dominavam as batalhas nas planícies, permitindo ataques rápidos e devastadores. As cidades cananeias investiam enormemente em fortificações defensivas. Jericó, um dos assentamentos mais antigos do mundo, possuía muralhas duplas impressionantes, com até 6 metros de altura e 3 metros de espessura. Escavações arqueológicas revelaram torres defensivas maciças e portões complexos projetados para dificultar invasões. A cidade de Láquis tinha um sistema de muralhas duplas e uma rampa interna, que permitia que defensores se movessem rapidamente para responder a ataques em diferentes pontos. Estas estruturas defensivas eram tão impressionantes que os israelitas, ao avistá-las pela primeira vez, sentiram-se como gafanhotos comparados aos habitantes locais. As táticas de guerra cananeias eram sofisticadas, combinando ataques de carruagens com manobras de infantaria. Cercos eram comuns, com invasores construindo rampas contra as muralhas inimigas, uma tática adotada pelos assírios e babilônios em períodos posteriores. Os cananeus também dominavam a arte da guerra psicológica, utilizando o terror para subjugar adversários. Registros históricos contam que os reis vitoriosos frequentemente exibiam cabeças decapitadas de líderes inimigos nos portões das cidades ou empalavam prisioneiros em estacas ao longo das estradas como aviso. Apesar de sua ferocidade em batalha e tecnologia militar avançada, os cananeus sofriam de uma fraqueza fatal: sua incapacidade de se unir. As cartas de Amarna revelam cidades cananeias lutando entre si, mesmo quando ameaçadas por invasores externos. Enquanto meu vizinho cai, eu prospero. Parecia ser a mentalidade prevalecente. Esta fragmentação significava que potenciais invasores poderiam derrotar cada cidade-estado isoladamente, sem enfrentar uma resposta coordenada. E foi nesse cenário de caos que Josué e os hebreus chegaram. Após 40 anos vagando pelo deserto, os israelitas finalmente contemplaram a terra prometida. Para eles, Canaã não era apenas mais um território a ser conquistado. Era o cumprimento de uma aliança divina feita a Abraão gerações antes. A terra que fluía leite e mel representava não apenas abundância material, mas o local onde poderiam finalmente viver segundo as leis de seu Deus, livres da opressão egípcia e das tentações idólatras encontradas durante sua jornada. Quando os hebreus cruzaram o Jordão, encontraram um país dividido e vulnerável. A primeira cidade a cair foi Jericó, cujas lendárias muralhas desmoronaram miraculosamente após os israelitas marcharem ao seu redor por 7 dias. Este evento,
registrado no livro de Josué, marcou o início de uma campanha militar que mudaria para sempre a face de Canaã. Hazor, Laquis e outras cidades importantes caíram sucessivamente. A conquista não foi apenas militar, mas uma revolução cultural e espiritual. Onde antes se erguiam templos a Baal e Astarote, agora o povo de Israel adorava a Yahu, o Deus único. Os festivais cananeus de fertilidade foram substituídos por celebrações como a Páscoa e o Tabernáculo, que comemoram a libertação e a provisão divina. Práticas como sacrifícios humanos e prostituição ritual foram abolidas, substituídas por um código moral baseado nos 10 mandamentos e na lei de Moisés. O choque entre os valores hebreus e cananeus não poderia ser mais profundo. Onde os cananeus viam deuses caprichosos que precisavam ser aplacados com sangue, os israelitas conheciam um Deus que estabelecia uma aliança com seu povo. Enquanto a religião cananeia girava em torno dos ciclos naturais e da fertilidade, a fé hebraica se baseava em eventos históricos e revelação direta. Os cananeus buscavam controlar seus deuses através de rituais, enquanto os israelitas eram chamados a obedecer ao seu Deus através de vidas justas. A arqueologia confirma que este período testemunhou uma transformação radical. Escavações mostram um declínio acentuado em artefatos religiosos cananeus, como estatuetas de Astarote, altares a Baal, e o surgimento de uma cultura material distinta, caracterizada pela ausência de imagens e símbolos idólatras. Novas aldeias surgiram nas regiões montanhosas com padrões arquitetônicos diferentes e ausência dos ossos de porco, comumente encontrados em assentamentos cananeus. A conquista não foi instantânea nem total. O livro de Juízes revela que muitos cananeus permaneceram na terra e sua influência cultural e religiosa continuou a tentar os israelitas por gerações. Esta coexistência tensa é confirmada por descobertas arqueológicas, mostrando uma mistura de práticas culturais em alguns assentamentos do período. Se você acredita que Deus continua lutando batalhas espirituais para cumprir seus propósitos em sua vida, comente: "O Senhor dos Exércitos luta por mim." Deus falou com você hoje. Esta mensagem sobre Canaã não foi por acaso, foi um chamado. Clique agora no vídeo na tela sobre "Assim era a vida em Sodoma e Gomorra", a verdade que poucos têm coragem de contar. Você vai descobrir segredos chocantes que explicam por que Deus agiu com justiça e como isso se aplica diretamente à sua vida hoje.